Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do meu canal. Atender pacientes vítimas de lesão térmica é um grande desafio na emergência. E um ponto crucial vai ser a reposição volêmica. Nessa aula, você vai aprender como, de fato, fazer a reposição volêmica para esses doentes. Acompanhe aqui que eu vou trazer aqui em 5 partes. Inclusive, vou utilizar um caso clínico do plantão para contextualizar e trazer um conteúdo de suma importância para você aprender e aplicar na emergência, aplicar no teu próximo plantão. O tema da aula hoje vai ser então grande queimado. Como fazer a reposição volêmica. E a primeira parte aqui da nossa aula, eu trago um caso do plantão, um paciente do sexo masculino de 32 anos. Perceba a extensão da queimadura. Aqui com queimaduras de primeiro e segundo e também de terceiro grau. Óbvio que o predomínio maior vai ser as queimaduras de espessura parcial e espessura total. Daniel, qual que foi o mecanismo? Turma, talvez você não saiba e até se surpreenda, mas é comum, não é raro, entendeu? É comum atendermos na emergência casos de tentativa de... Como foi esse caso aqui? Ele jogou combustível líquido nele mesmo e ateou então o fogo numa tentativa desesperada de... E qual foi, então, o maior desafio no atendimento inicial desse caso? Eu vou responder ao final aqui dessa aula. Então, fique atento, tem muito conteúdo objetivo de aplicação prática. Vamos começar, então, aqui na segunda parte, fazendo algumas sinapses. Sinapses eu chamo algumas conexões, trazendo aqui algumas informações relevantes para a gente, então, aplicar o conteúdo principal da nossa aula. Primeiro é que esse doente com grande queimado, com uma lesão térmica envolvendo o corpo, ele vai sofrer de um choque, que pode ser chamado um choque relacionado à queimadura, ou em inglês, burn shock. Ou seja, isso vai acontecer nas primeiras 24 a 48 horas. É classificado como um choque do tipo hipovolêmico. E aqui, um dos pontos, 2 pontos principais na fisiopatologia é essa depressão miocárdia que pode acontecer nesse paciente e a permeabilidade capilar. Se eu tenho aumento da permeabilidade capilar, eu vou perder líquido para o terceiro espaço, extravasando o líquido para os tecidos. E aí eu vou ter, então, esse choque do tipo hipovolêmico, característico do paciente grande queimado. Então, eu tenho aqui algo crucial. Se eu tenho um paciente que tem uma resposta inflamatória intensa, que é um outro ponto importante da fisiopatologia, que leva a um extravasamento de líquido por aumento da permeabilidade capilar, o ponto crucial aqui vai ser repor volume. Lógico. E esse que é o ponto principal aqui dessa aula. E aí, quando tem em relação a essa quantificação de volume para repor para esse doente, eu vou ter aqui meio que uma briga aqui, como se fosse um cabo de guerra, onde de um lado eu vou ter reposição de líquidos em excesso e do outro eu vou ter um atraso na reposição volêmica, ou até mesmo uma reposição volêmica em quantidade inadequada. O fato é o seguinte, presta bem atenção, quando se tem uma reposição volêmica em excesso, eu vou ter marcadamente morbidades associadas a esse doente, com base no atendimento, digamos, inadequado, ou não, melhores práticas para esse teu doente. Então perceba que as morbidades relacionadas aqui vai ser o paciente que pode ter um edema pulmonar, ele pode ter a síndrome da angústia respiratória do adulto, que pode acontecer nesses pacientes. Podemos ter aumento da pressão intra-abdominal, então estou falando de síndrome compartimental abdominal, que pode ser inclusive a síndrome compartimental de membros, que vai necessitar, em situações mais avançadas, de uma fasciotomia. Então essas são complicações além da própria
pneumonia e outras infecções relacionadas a esse quadro desse paciente. E a gente pensar em infecção, a gente pensa em sepse, mas não nesse atendimento inicial, mas sim complicações no transcorrer dos dias desse paciente. Já aqui, quando você tem um atraso na reposição volêmica, está relacionado, diversos estudos têm mostrado isso, inclusive no descritivo do vídeo, você vai ter todas as referências bibliográficas que eu usei para construir essa aula. Consulte para você então aprofundar aqui no tema. Mortalidade. Atraso na reposição volêmica está associado com mortalidade ou um uso inadequado em quantidade ineficaz para esse paciente, para a necessidade desse paciente. E aqui eu trago esse estudo de 2006, que foi... O que eles fizeram? Eles fizeram uma avaliação de vários centros de queimados. E eles observaram que 58% dos pacientes nesse centro de queimados que foram envolvidos nesse estudo eram pacientes que tinham excesso do uso de cristalóides, excesso na reposição. E aí você já sabe, né? Maior morbidade associadas. Turma, fica claro então que devemos conduzir de maneira adequada essa reposição volêmica. Por isso que eu trago aqui esse assunto tão relevante, para que você possa dominar definitivamente a reposição volêmica nesse paciente quando chegar para você no seu departamento de emergência, aí na UPA, ou até mesmo no SAMU 92, ou qualquer outro serviço de emergência que você pode então encontrar esse paciente e oferecer para ele a melhor assistência de atendimento. E nós chegamos então aqui na terceira parte da aula, onde de fato nós vamos então falar sobre essa reposição volêmica no grande queimado. E a primeira pergunta que eu trago aqui é: Daniel, para quem eu vou fazer? Óbvio, grande queimado. Mas quem é um grande queimado? Quem é esse grande queimado? Turma, presta atenção aqui, ó. O grande queimado que vai necessitar, portanto, de reposição volêmica é o paciente que tem acima de 20% de superfície corpórea queimada. E eu tô falando aqui nessa aula, o foco é em pacientes adultos, não é o paciente pediátrico. E nós sabemos também que, por exemplo, pacientes idosos, existem algumas particularidades que merece até uma aula aqui à parte, mas aqui o nosso foco são para pacientes adultos, 20% de superfície corpórea queimada. Então, entenda, se o doente não tem 20%, ele tem 18%, ele tem 15%, ele tem 16%, nós não vamos repor volume. De maneira geral, não está indicado repor volume para esse paciente. E o que repor, Daniel? Será que vamos utilizar Ringer com lactato? Será que vai ser soro glicosado? Ou será que vai ser o soro fisiológico? Turma, os estudos atuais mostram que a melhor solução para se fazer reposição volêmica inicial para esse doente grande queimado vai ser o Ringer com lactato. O Ringer com lactato, ele parece ser mais fisiológico do que o próprio soro fisiológico. E sabe o que é que tem de excesso em relação ao Ringer lactato lá no soro fisiológico? Tem cloro. E o excesso de reposição volêmica ali, com uma reposição volêmica agressiva, que vamos precisar utilizar nesse paciente grande queimado, pode, com soro fisiológico, pode estar levando uma acidose metabólica hiperclorêmica. E sim, o soro fisiológico, ele tem um pH mais baixo do que o Ringer lactato. E o próprio lactato, ele pode ajudar ali naquela bioquímica celular. Então, fica o Ringer com lactato. E aqui tem algumas controvérsias que eu quero destacar em relação à reposição. Controvérsias são ainda uso de alguns produtos que a medicina baseada em evidência ainda não mostrou ser mais eficaz do que o Ringer lactato. Sabe o que é? Uso, por exemplo, de albumina e uso de solução salina hipertônica. Esses dois produtos, como estratégia de reposição volêmica, eles são controversos e mais estudos são necessários para poder comprovar se de fato vai ter algum benefício no uso dessas duas soluções. Então fica aí o Ringer lactato tranquilo para a gente conduzir. E aí,
Como repor? E chegamos no ponto-chave aqui da aula. Como repor volume para o doente grande queimado, que, portanto, precisa de reposição volêmica. Olha só, antes de a gente precisa saber qual que é o objetivo. Para que eu estou repondo volume para o doente? Primeiro, eu já falei para você que na fisiopatologia eu vou ter o extravasamento de líquido para o terceiro espaço, por aumento da permeabilidade. Então fica claro que o objetivo aqui é aumentar o volume intravascular, com o objetivo de manter o quê? A perfusão de órgãos-alvo, o próprio coração, cérebro, pulmão e os rins. Esse é o objetivo de fazer a reposição volêmica, especialmente de maneira precoce e agressiva e entendendo as repercussões que acontecem ali nas 24 a 48 horas. E aí nós vamos utilizar algumas fórmulas. Já antecipo para ti que não existe nenhuma fórmula que vai idealmente mostrar com exatidão qual que vai ser o volume que você vai ter que repor para o teu doente. Todas as fórmulas, entenda, é uma estimativa. Se é uma estimativa, isso não quer dizer, portanto, que você vai ter que ser assim, seguir ao pé da letra. Não, de jeito nenhum. É uma estimativa, ou seja, é um guia que vai te guiar para essa reposição volêmica inicial. E existem, essencialmente, duas principais fórmulas. A fórmula modificada de Brook e a fórmula de Parkland, que, por curiosidade, também é conhecida como Baxter. Talvez você só tenha ouvido falar da fórmula de Parkland e nunca ouviu falar da fórmula modificada de Brook. Fica aqui que eu vou explicar e aplicar cada uma dessas fórmulas. Você vai entender, você vai ver como é simples e tranquilo aqui. Olha só, então vamos lá. Veja que elas são praticamente muito semelhantes. O que vai mudar vai ser o quantitativo de ml. O Brook modificada usa 2 ml vezes a superfície corporal queimada vezes o peso em quilo do paciente. Já a fórmula de Parkland, ela vai usar um volume maior, digamos o dobro. 4 ml vezes a superfície corpórea queimada, também em porcentagem, vezes o peso em quilos do paciente. Vamos colocar isso aqui na prática. Eu vou te mostrar aqui então na prática e vou comentar outros aspectos e particularidades essenciais das fórmulas de reposição volêmica. Acompanha comigo aí, você pode pegar papel e caneta, vai acompanhando também. Então vamos lá, Vamos considerar um paciente então que tenha 70 quilos e que ele tem uma superfície corpórea queimada de 20%. Superfície corpórea queimada é de 20%. Vamos utilizar aqui, eu vou chamar 1 para a fórmula de Brook, e 2 para a fórmula de Parkland. Então vamos lá. Detalhe importante aqui. O total da fórmula nós vamos fazer em 24 horas. A metade dela nas primeiras 8 horas. E a outra metade nas próximas 16 horas. E tem um outro detalhe aqui importante. O cálculo das horas vai ser a partir da lesão térmica e não a partir da fusão. Beleza? Então vamos lá. Vamos utilizar a fórmula de Brook, então fica bem tranquilo. Então, 2 ml vezes superfície corpórea 20, que é no caso 20%, vezes o peso em 70 quilos do paciente. Isso aqui vai dar um resultado final. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 70, 2.800 ml. Se a fórmula de Parkland, ela usa 4 ml, então ficaria 4 vezes 20% vezes 70, ela vai ser o dobro. Então aqui pela fórmula de Parkland, eu teria 5.600 ml. Desse total aqui, nós vamos fazer então em 24 horas, sendo que nas primeiras 8 horas nós vamos fazer 50%, ou seja, 1.400. E nas próximas 16 horas, os outros 50%, que seria então os outros 1.400. E aqui basta nós duplicarmos aqui com o valor. Então perceba que aqui eu vou frisar, é uma
estimativa. Estimativa. Atenção, é uma estimativa que você vai utilizar para repor volume. Ring é lactato. Portanto, esse paciente ele vai ter que ter preferencialmente 2 acessos calibrosos, de preferência no membro superior, em uma área não queimada. Mas se tiver uma veia viável em área queimada, se esse for o caso, pode ser iniciado sim por uma veia periférica em área queimada e logo que possível, essa veia, obviamente, vai ser trocada por um acesso central. E aí, seja femoral, seja subclável, jugular, isso vai ser de acordo com cada paciente. Então, é dessa maneira que nós aplicamos a reposição volêmica no paciente grande queimado. E lembra, considere, conte, faça o quantitativo de horas a partir da lesão térmica e não a partir do início da sua fusão. Tranquilo? Agora eu tenho algo a mais para te ensinar. O ATLS, em sua 10ª edição, ele traz aqui uma recomendação bem interessante. O que é que ele fala? Ele fala que se o doente ele é um paciente adulto, ele dá preferência pela fórmula de Brook, ou seja, você utilizar 2 ml em adultos. Se o paciente for criança, a recomendação que o ATLS traz é você utilizar 3 ml, ou seja, na PED crianças, usar 3 ml. Utilizando aqui a fórmula de Brook e Parkland, que é essencialmente o que muda é isso. E se o doente ele for um paciente envolvido em choque elétrico e for um grande queimado, utilizar 4 ml no choque elétrico. 4 ml no choque elétrico. Ou seja, esse paciente ele vai precisar de mais volume, porque um dos problemas que são ainda mais intensos no doente com choque elétrico e grande queimado é a rabdomiólise e o risco de insuficiência renal e outras complicações. Então, o ATLS, na sua 10ª edição, ele traz essa observação de aplicação prática que eu compartilho aqui contigo para você já também aplicar no teu próximo plantão. Tranquilo? E não esquece de colocar a tua dúvida, qualquer outra observação nos comentários. Assim também como curtir essa aula. Isso é importante para dar um feedback para mim, para minha equipe, que está valendo a pena produzir esses conteúdos, tá bom? E se possível, compartilhe aqui também essa aula para mais pessoas serem alcançadas, profissionais, colegas médicos, acadêmicos de medicina, os profissionais da área de saúde, para a gente poder criar essa corrente de conteúdo de qualidade e aprendizado significativo para você salvar vidas. Bom, então vamos seguindo aqui. 4ª parte, vamos voltar para o caso. Olha só, o caso lá que eu atendi, daquele paciente de 32 anos, o maior desafio dele no atendimento inicial que nós tivemos foi garantir a via aérea. Era um paciente que teve queimadura de via aérea, queimadura de face, com todos os indícios de queimadura da via aérea, e esse foi o ponto mais desafiador desse caso. Nós sabemos que uma via aérea em um paciente grande queimado, com queimadura de via aérea, é uma via aérea anatomicamente difícil, fisiologicamente difícil também. E isso foi o grande desafio nesse paciente. E para finalizar a nossa aula, eu trago uma mensagem final. Eu já falei aqui durante a aula que as fórmulas, elas são uma estimativa. O mais importante no transcorrer da assistência desse paciente é você fazer a monitorização, de maneira que você evite o excesso de cristalóides, assim como também evitar o uso, a quantidade ineficaz, a quantidade não necessária, a quantidade insuficiente para manter a perfusão desse paciente. E o melhor parâmetro atual de monitorização para esse paciente da tua reposição volêmica vai ser o débito urinário. Em adultos, o alvo vai ser meio ml
por quilo-hora. E aí você já lembra que a cada hora você vai ter que avaliar sinais vitais, perfusão da pele, o débito urinário, óbvio, perfusão da pele em áreas não queimadas, para você verificar o status de perfusão tecidual desse paciente. Essa é a mensagem final que eu trago aqui para essa aula e você não esquecer. Pode ser que o paciente, você precise fazer mais volume. E se precisar fazer mais volume, Daniel, eu calculei o débito urinário está abaixo de 1000 ml após 1 hora, é 1000 ml por quilo-hora. Faça bolos de 500, 1000 ml de ringue lactato, rápido, e verifique e avalie novamente. Se o teu paciente ele alcançou o débito urinário, o alvo que você deseja, então você vai fazer a dose de manutenção, uma reposição de manutenção para esse paciente. Então essa é a mensagem final dessa aula e o convite de sempre, você já sabe, né? Bora salvar, espero que você tenha aí gostado dessa aula, anote, revise, compartilha, curta e se você não se inscreveu aqui no canal, não perde tempo, se inscreva muito bem rápido aqui. Até o próximo conteúdo, tchau, tchau!